Bem-vinda ao Mulheres na Palavra. E se você é nova por aqui, deixa a palavra guia nos comentários que nós te enviaremos o guia de estudos. Chegamos na segunda parte do capítulo 13 da carta de 1 Pedro. Hoje nós veremos o que Pedro escreveu dos versículos 13 ao 22 dessa carta. Agora Pedro vai passar a falar sobre o sofrimento na vida cristã e como que os cristãos eles devem lidar diante do sofrimento. E aqui cabe lembrar que a igreja do primeiro século estava passando por alguns desafios. O imperador de Roma era Nero, e aquele ambiente não era nada favorável para os cristãos. Os cristãos eram vistos como uma ameaça ali, e por isso, por vezes, eles eram perseguidos, amedrontados, questionados sobre sua fé. Então, o grande desafio era como viver em meio a esse tipo de sofrimento. Acompanhe os versículos 13 e 14. Ora, que é que vos há de maltratar, se for zelosos com o que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Aqui é como se Pedro retomasse um pouquinho do que ele já tinha falado lá no capítulo 2. Ele diz como alguém vai poder maltratar vocês, se vocês fizerem o que é bom. E lá no capítulo 2 ele diz que o proceder de vocês, ele seja bom, ele seja exemplar. Ou seja, façam o que é justo, façam o que é certo, façam o que é bom. Porque se vierem acusar vocês, eles não terão fundamento para essas acusações. E aqui ele continua: façam o que é bom, façam o que é justo, façam o que é certo, para que as acusações dos pagãos não tenham fundamento contra vocês. Mas no início do versículo 14, Pedro diz: mas ainda que venham a sofrer por causa da justiça, ou seja, Pedro ele sabia que existe um tipo de sofrimento que é injusto. Mesmo que eles viessem a fazer o que é certo, o que é bom, eles ainda poderiam sofrer. E o que ele fala, permaneçam assim, permaneçam fazendo o que é bom, permaneçam fazendo o que é certo, porque é motivo de alegria sofrer injustamente, sofrer por fazer o que é certo. Então permaneçam sendo cidadãos exemplares. E no final do versículo 14 vem a boa notícia: bem-aventurados são vocês por sofrerem por causa da justiça. As bênçãos de Deus estão com vocês. Deus abençoa aqueles cristãos que sofrem pelo seu nome, que sofrem pelo nome de Cristo, que buscam viver uma vida santa, reta, justa, fazendo o que é bom e sofrem injustamente por conta disso. Por mais que as circunstâncias não pareçam favoráveis, que o ambiente não pareça favorável, no tempo certo, Deus recompensará vocês. A partir do versículo 15, Pedro dá novas orientações de como os cristãos deveriam proceder naquele contexto. Ele diz: santificai a Cristo no coração de vocês. Coloquem Cristo Jesus como o Senhor do coração de vocês, como o centro da vida de vocês. Porque se vocês estão intimamente ligados com Cristo, todas essas ameaças e esses sofrimentos, eles não podem amedrontar vocês. Estejam ligados, intimamente ligados com Cristo. E ele segue: estejam sempre preparados para responder ao motivo da esperança que há em vocês. Os cristãos carregam uma mensagem. Os cristãos têm algo, um motivo, uma esperança pela qual eles vivem, pela qual nós vivemos. Qual é esse motivo? Pedro fala: estejam preparados para responder. Nós precisamos estar preparados para responder qual é a base da nossa fé, qual é a razão da nossa fé, aonde está firmada a nossa esperança. Nós não devemos apenas viver de modo bom, viver de modo justo, mas nós precisamos saber responder o porquê vivemos assim. É como se Pedro falasse: o bom comportamento precisa acompanhar a boa teologia, vocês precisam ter uma fé bem firmada, a certeza do que vocês creem. E aqui não quer dizer que nós devemos tentar convencer as pessoas a respeito do que nós cremos. Quem faz isso é apenas o Espírito Santo de Deus. Nós apenas precisamos estar preparados para falar sobre o que nós cremos. Isso também não serve apenas para os outros, serve para nós estabelecermos as convicções da nossa fé dentro do nosso coração, para que o nosso coração esteja bem firmado nas razões da nossa fé. Mas por que isso é possível? Por termos Cristo santificado em nosso coração, Cristo como o Senhor do nosso coração. E não para por aí, nós não vamos expor de qualquer jeito. Veja o versículo 16. Pedro vai falar: tenham mansidão e temor ao falar da razão da fé de vocês, ao explicar o motivo da sua fé. Ou seja, nós não vamos entrar em discussões tolas, não é sobre vencermos debates.
A forma como expomos pode muitas vezes destruir a verdade da qual estamos falando. Por mais que a verdade carregue amor, carregue graça, carregue paz, carregue justiça, a forma como falamos pode destruir esses princípios e trazer ainda mais ira e mais ofensa. Nós devemos sim explicar, estarmos prontos para defender de modo razoável, de modo firme a nossa fé. Nós não podemos ser cristãos que não conhecem a sua fé, que não tem base, mas devemos explicar sem ofender. E Pedro enfatiza essa ideia quando ele diz que as nossas intenções, elas devem ser puras. Ou seja, que o nosso desejo em explicar não esteja pelos debates, mas sim que as pessoas venham a compreender e até mesmo a crer nessa mesma fé que nós cremos. No versículo 17 segue essa ideia. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. É como se ele falasse de qualquer forma vocês vão sofrer. Então, se tiverem que pagar um preço, que paguem por aquilo que é bom. Que sofram por aquilo que é bom, por aquilo que é justo e por aquilo que é certo. E agora, minhas irmãs, os versículos 18 ao 22, nós vamos entrar em uma das passagens mais difíceis das Escrituras, em relação à interpretação e compreensão. E é por isso que nós convidamos vocês a assistirem ao próximo vídeo, onde nós vamos estudar os detalhes desses versículos tão ricos. Vamos explanar os diferentes tipos de compreensão e pedir que o Espírito Santo nos use e nos direcione na compreensão correta e verdadeira da sua mensagem. Até o próximo vídeo.